Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Cira e junto com a minha amiga Ana Paula iremos conversar com vocês um pouquinho sobre as lendas do nosso folclore. Quem aí lembra do Saci Pererê, do lobisomem ou da mula sem cabeça? O folclore brasileiro é comemorado no dia 22 de agosto. As lendas são exemplos de uma das manifestações da nossa rica cultura, além de contos, danças e brincadeiras folclóricas. Bora lá rever essas e outras lendas? Personagens e mitos narrados no folclore brasileiro. As lendas do folclore são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo, como uma verdadeira tradição, passada de geração para geração. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas receberam influência dos mitos e histórias trazidos de portugueses e africanos. Com o tempo, as lendas foram adaptadas por indivíduos comuns e se tornaram ainda mais populares, em virtude da comparação que existe entre o teor narrativo e os costumes de cada região. Algumas encantam, outras assustam, mas, acima de tudo, elas representam as características de quem as inventou. Lendas do folclore brasileiro. A cultura brasileira apresenta diversos personagens em seu folclore. São eles: Mula Sem Cabeça, Iara, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreiro, Cuca, Boitatá e tantos outros. A utilização de elementos do folclore em obras literárias ajudou na popularização dos personagens. Dentre os autores brasileiros que mais retratam o folclore em suas obras estão Ariano Suassuna, Cecília Meirelles, Monteiro Lobato e Mário de Andrade. Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça é um personagem cuja lenda conta a história de uma mulher que teria se apaixonado e se relacionado com um padre. Nesse momento, a maldição teria se formado contra ela, que se transformou em mula sem cabeça e com labaredas de fogo que saem pelo pescoço. A mula costuma sair nas noites de sextas-feiras, correndo pelas ruas próximas às igrejas da cidade. Lenda da Iara. A Iara é uma lenda inventada pelo povo tupi. Entre as lendas do folclore brasileiro, ela é uma das mais populares. A personagem é representada por uma sereia de beleza encantadora e cabelos longos e pretos. É dona de uma voz maravilhosa. Antes de virar sereia, Iara era uma índia tão bela que despertava a inveja de muita gente, inclusive de seus irmãos, que resolveram matá-la em uma floresta. Contudo, Iara não morreu e quis se vingar. Por conta disso, ela foi punida e jogada no encontro do Rio Negro e Solimões. Diz a lenda da Iara que ela atrai os pescadores com a sua voz para o fundo do mar e depois eles não são mais vistos. Saci Pererê. O Saci Pererê está entre as lendas do folclore mais conhecidas pelo povo brasileiro. Assim como a maioria dos personagens folclóricos, ele também é de origem tupi-guarani. O Saci está descrito como um menino negro de short vermelho com apenas uma perna. Além disso, ele usa um cachimbo e um gorro, que lhe dá poderes mágicos. Ele costuma confundir as pessoas, aparecendo e desaparecendo em redemoinhos. Algumas das brincadeiras que ele mais gosta de fazer é esconder objetos e dar nó nos rabos dos cavalos. Caipora, protetora dos animais e da floresta. Na mata, ao perceber que caçadores querem atacar a região, a personagem de origem indígena solta uivos fortes e altos para assustar os predadores. A depender da região, ela pode ser representada por um menino
ou uma menina de pele escura, cabelos vermelhos e às vezes montada sobre um porco do mato. Curupira. O Curupira é outro exemplo de personagem que gosta de enganar as pessoas, igual ao Saci. Ele adora fazer traquinagens e, por ser protetor da fauna e da flora, atrai os destruidores da natureza para outros caminhos através das suas pisadas ao contrário. Na língua dos Tupi-Guarani, dos índios brasileiros, Curupira significa corpo de menino. Boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é uma lenda originária da Amazônia. O personagem é descrito como um boto que sai nas noites de festas disfarçado no corpo de um belo homem vestido de branco, com o intuito de atrair mulheres e levá-las para acasalar. Diante disso, é bastante comum dizerem que uma criança é filha do boto quando há uma paternidade desconhecida. Negrinho do Pastoreiro. O Negrinho do Pastoreiro é um personagem criado na região sul do Brasil, mas com origem afro-cristã. A lenda conta a história de um menino negro e escravo que foi maltratado pelo patrão ao perder um dos seus cavalos. Contudo, ao acordar do formigueiro que foi lançado, o menino aparece ao lado de uma santa, Virgem Maria, e reencontra o cavalo que havia perdido. Assim, as pessoas pedem a sua ajuda para encontrar os objetos perdidos na rua com o uso de uma vela acesa. A lenda da Cuca. A Cuca é famosa em nosso folclore, não é mesmo? Seu personagem é descrito como uma velha, malvada e feia no corpo de um jacaré. A lenda da Cuca foi inventada para assustar crianças teimosas que não gostam de obedecer aos pais. Cobra Grande. A cobra grande é uma lenda típica da região norte do país, popularmente chamada de cobra grande da Amazônia, ou cobra honorato, norato ou boiúna. A serpente é enorme e habita as profundezas do mar. Sua força é tão grande que é capaz de destruir embarcações. Diz a lenda que ela provoca desilusões e engana as pessoas transformando-se em mulher. Lobisomem. Personagem de origem europeia, o lobisomem é um grande conhecido das lendas do folclore. Ele é representado por um monstro com corpo de lobo e características de um homem. A figura costuma sair pelas ruas em noites de lua cheia em busca de sangue e alimentos. Uma das variações da lenda diz que as crianças que não forem batizadas podem virar lobisomem. Boitatá. A lenda do boitatá varia conforme cada região. Porém, conforme a origem tupi-guarani em que foi criada, a serpente é inspirada por uma cobra de fogo protetora da mata. A depender da região, ela pode ser conhecida de baitatá, biatatá, bitatá e batatão. A lenda ainda diz que as pessoas que olharem diretamente nos olhos da cobra ficam cegas. E corpo seco. A lenda do corpo seco é uma das narrativas mais sombrias dentre as demais lendas do folclore brasileiro. Isso porque ela conta a história de um homem que maltratava todos ao seu redor quando era vivo, sobretudo a sua mãe, olha só. Depois de morto, como castigo, ele vive como uma alma penada do cemitério. Erva mate. O chimarrão, erva conhecida do sul do país, é tão famosa que também existe uma lenda mitológica para explicar a sua criação. Diz a lenda que essa erva é um presente da Índia Tupã, que ao tomar o chá da erva mate, tornou-se uma deusa patrona da bebida, restaurando sua força e vitalidade. A lenda do Guaraná.
Os olhos de um índiozinho muito estimado na tribo foi plantado a fim de que nascesse uma plantinha que desse energia às pessoas, dando origem ao Guaraná. O menino, pessoal, tinha sido morto pelo invejoso deus da escuridão. E aí, turminhas? Vocês já conheciam todas essas lendas que contamos para vocês? Ou teve alguma desconhecida? E qual dessas lendas vocês gostaram mais? É isso aí! O folclore brasileiro é considerado um dos mais ricos do mundo, por causa da sua diversidade, junção de etnias e culturas. Ele nos é ensinado desde crianças como um conjunto de tradições e manifestações culturais. Simboliza de fato a cultura popular e apresenta grande importância na identidade de um povo. Um abraço para vocês. Até mais!